E aí pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre circuitos elétricos, a gente vai passar a considerar agora os casos reais e não mais os idealizados. Vamos lembrar dos processos de transformação de energia que a gente já estudou. A gente aprendeu que os aparelhos elétricos e eletrônicos que conhecemos do nosso dia a dia podem ser classificados como geradores e como receptores. Os receptores são aqueles que pegam a energia elétrica e vão transformar essa energia elétrica em algum tipo de energia, como, por exemplo, o liquidificador, que transforma a energia elétrica em movimento, e a torradeira elétrica, que transforma a energia elétrica em calor, certo? E também existem os geradores, que são aqueles aparelhos que vão transformar algum tipo de energia em energia elétrica, como é o caso de uma pilha. Ok? E é aqui que vai entrar o ponto da nossa aula. Todos esses aparelhos possuem o que a gente chama de resistência interna ou resistividade interna. Aqui eu vou abrir um parênteses, pessoal, para sugerir que você revise a segunda lei de Ohm, se tiver com dúvidas sobre a diferença entre o que é resistência e o que é resistividade. E isso é importante de entender. Mas o que essa resistência interna faz? Essa característica faz com que parte da energia elétrica não seja totalmente convertida em energia útil. A gente pode pensar assim, olha só. Associada à potência total fornecida por um gerador, a gente tem a força eletromotriz, que a gente abrevia pelas iniciais F, E e M, FEM, ou simplesmente a tensão nominal. E a gente já sabe como que calcula a potência que é dissipada por um resistor. Dessa forma, nós encontramos quem? A tensão líquida, que é fornecida pelo gerador. E a gente representa essa tensão pela letra U. Ou seja, a gente obteve quem? A equação do gerador. E quando a gente despreza a resistência interna do gerador, a tensão líquida é a própria FEM. Isso é um caso particular importante. E a gente volta nos nossos estudos anteriores. E o que a gente vai fazer nessa aula, então? A gente vai dar uma brincada com o simulador virtual para a gente entender essas coisas que eu falei agora na prática. Depois a gente vai olhar de perto o gráfico do gerador e a sua interpretação física. Eu fiz uma animaçãozinha ali que é legal de olhar. Daí a gente vai resolver um probleminha para começar a soltar a mão com isso tudo aí. Bora lá? Eu montei aqui uma pilha, conectei aqui com os fios, botei uma resistência e fechei aqui o circuito. A força eletromotriz dessa pilha é 1,5 volts. E vocês podem observar que o voltímetro está marcando 1,5 de fato, porque eu estou desprezando a resistência da bateria. Estou colocando a resistência interna do gerador como sendo zero. Então, está ok aqui com essa equação, né? Então, a tensão líquida é de fato a força eletromotriz, porque R é igual a zero. Tá? Vamos tirar aqui só para não ficar muito poluído. Se a gente coloca aqui o amperímetro em qualquer ponto, a gente está observando a corrente de 0,10 amperes. Ok. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou considerar o caso real. Eu vou colocar um pouco de resistência aqui nesse gerador. Então, a gente espera, quando a gente aumenta o R, que a tensão líquida final não seja mais 1,5. E, de fato, não vai ser. Vai dar 1,41. Certo? Então, a gente colocou aqui a resistência de 1 ohm. Se a gente aumenta a resistência, olhando aqui para a expressão, a gente espera que o valor U diminua. De fato, né? Quando a gente aumenta, o valor U vai diminuir. Certo? Vamos deixar aqui em 1 e vamos ver qual que é o valor da corrente. Quanto que vale a corrente? Vai dar 0,9 amperes. 0,09 amperes, desculpa. Certo? E se a gente aumenta ainda mais aqui a resistência interna, essa corrente vai diminuir ainda mais. Aqui vai para 0,08. Ok? Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico da equação do gerador. Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha no gráfico de U e vai interpretar esse gráfico fisicamente. Olhando aqui para a expressão de U, a gente está vendo que é uma equação do primeiro grau e decrescente, correto? Ela é do primeiro grau porque a corrente está elevada na potência 1 e ela é decrescente porque tem um sinal negativo multiplicando a corrente. A força eletromotriz e a resistência interna são propriedades do gerador.
ok? Quem está variando aqui é a corrente, porque depende de como que o circuito for montado. Tá legal? Muito bem. Então, os dois pontos aqui de intersecção são a força eletromotriz, quando o I vale zero, ok? E quando a tensão vale zero, aqui a gente tem a corrente de curto-circuito, ok? Vamos aqui variar agora, por exemplo, o valor da resistência interna. O que acontece? O valor ICC está diminuindo, certo? Quando a gente aumenta aqui a resistência interna. Quando a gente aumenta a força eletromotriz, o que acontece com o meu gráfico? Ele vai subindo aqui ainda mais verticalmente. Aqui eu coloquei para variar só até 20. E quando a gente vai diminuindo, ele vai tocar o eixo vertical de U mais embaixo. Olha lá que a gente continua diminuindo, vai aumentando, então a corrente ICC vai diminuindo, e se a gente diminui a resistência interna, essa corrente ela vai aumentando. E se a gente faz L igual a zero, o que a gente tem mesmo? A gente tem que U é igual à força eletromotriz, ou seja, eu estou sem resistência interna, eu estou trabalhando com o caso ideal. Então é bem legalzinho de ver esse gráfico. O importante é entender que a equação característica do gerador, o gráfico sempre vai ter esse jeitão que está aqui embaixo, não importa o que aconteça, ok? O enunciado do problema está aqui embaixo, vamos dar uma olhadinha nele. A força eletromotriz de uma pilha é 1,59 volts e, quando ela alimenta uma calculadora com 1,5 volts, fornece uma corrente de 4 mA. Então o problema pede algumas coisas para a gente. Primeiro, calcular a resistência interna dessa pilha. Segundo, escrever a função da pilha e traçar a curva característica. Vamos lembrar que a gente já viu qual que é o jeitão desse gráfico. Então a gente já sabe como é que é. Inclusive ele está aqui embaixo de mim. Certo? Depois, calcular a corrente de curto-circuito da pilha. Na verdade, para traçar o gráfico, a gente já tem que fazer essa conta. Né? Então é um cálculo só, é um item só. E por último, calcular o rendimento dessa operação. Tudo bem? Então olha lá, como minha letra não é muito bonita, e eu queria fazer uma coisa bonita para vocês, eu já resolvi o problema e vou acompanhar com vocês passo a passo aqui. Os dados eu coletei aqui primeiro, está aqui em cima, U igual a 1,5 volts, FEM igual a 1,59 volts e a corrente é de 4 mA. Lembrando que 1 mA é 10 na menos 3. Então aqui eu já coloquei em potência de 10, que é a maneira que eu gosto mais de trabalhar e sugiro sempre para vocês. Então primeiro basta aplicar a equação do gerador, que eu coloquei aqui de baixo para vocês lembrarem. Então 1,5 é igual a 1,59 menos R, que eu quero calcular, que multiplica a corrente. Então aqui eu só brinquei. 1,59 menos 1,5 é igual a 4 vezes 10 na menos 3R. Quando eu faço essa continha, vai dar 0,09 aqui embaixo, igual a 4 vezes 10 na menos 3. Desse lado eu não fiz nada, dessa linha aqui para baixo. Então eu fiquei com 0,09, que nada mais é do que 9 vezes 10 na menos 2, dividido por 4 vezes 10 na menos 3, certo? Então a gente vai ali para o meu rascunho para ver como que faz essas contas. Nunca vi um rascunho tão bonito meu, né? Nem vocês, né? A gente nunca viu um rascunho bonito assim. Então primeiro, 9 dividido por 4. 9 dá para dividir por 4, dá 2 vezes 4, 8. Sobra 1. 1 não dá para dividir por 4, a gente coloca um zero, vírgula, olha a didática das cores, sempre acompanha, tá? 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. 2 também não dá para dividir por 4, mais um zero, só que agora não vai mais vírgula, nem mais zero, mais nada. Ok? Então, agora, quando coloca aqui mais um zero, 20 por 4 dá 5, fecha a conta redondinho. E falta a gente calcular 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3. 10 a menos 2 a gente repete, e quando eu tenho um número com expoente negativo aqui no denominador, quando eu passo ele para o numerador, o expoente vai ficar positivo. Então, 10 a menos 2 vezes 10 a mais 3 vai dar 10 a mais 1. Vai dar 10 a mais 1, certo? Vamos voltar lá então para a nossa folha de resolução. Olha só que legal. Primeira parte 2,25 e a segunda parte 10. Então, a resistência interna é 22,5 ohms. Legal. O que ele pede na letra B?
para escrever a função da pilha. Então, basta que a gente substitua os valores nessa equação de novo. Aí a gente vai obter a equação do gerador, a pilha, no caso, é o gerador. Então, U é igual a 1,59, que é a FEM, menos 22,5, que é a resistência interna dessa pilha, vezes a corrente. Certo? Então, olha só, para a gente plotar o gráfico, a gente já sabe o jeitão, que é uma equação do primeiro grau decrescente. Certo? Então, a gente tem que saber os pontos onde o gráfico vai interceptar aqui, o eixo Y, que é o U, e o eixo X, que é o da corrente. Então, quando a corrente vale zero, a tensão é a própria força eletromotriz. Ok? Então, está aqui. Esse ponto aqui, 1,59 volts. Agora, quando U é igual a zero, a gente vai obter a corrente que a gente chama de curto-circuito. Então, basta dividir a força eletromotriz pela resistência interna da pilha. Então, olha lá, vamos fazer essa continha aqui, 1,59 dividido por 22,5, ali no rascunho de novo. Ela está aqui. Então, 1,59 dividido por 22,5, primeira coisa, igualar as casas decimais. Está aqui na cor azul. Quando a gente iguala, não dá para a gente dividir 159 por 2.250. Então, a gente tem que pegar um zero, que está de verde aqui, e coloca aqui. Mais ainda, 1.590 não dá para dividir por 2.250. Então, a gente tem que pegar mais um zero, o amarelo, e está aqui de novo. Bom, agora dá para dividir e dá exatamente 7. Multiplicando 7 por 2.250, a gente vai obter 15.750. Aqui vai ter um restinho que eu acabei esquecendo de escrever, beleza? Mas a corrente vai dar de curto-circuito, vai dar 0,07 amperes. Vamos voltar aqui para a nossa folha de resolução. Por último, ele pede para calcular o rendimento dessa operação. E o rendimento, eu não passei nesse vídeo para vocês, mas tem em outra aula, e também tem no livro, texto, é o seguinte. O rendimento ele é calculado como a razão entre U dividido pela força eletromotriz. Então, o rendimento dessa operação, quando a pilha ela alimenta essa calculadora específica, U vale 1,5. Então, basta dividir 1,5 por 1,59. Voltando aqui para o nosso rascunho, olha lá, 1,5 dividido por 1,59, veja lá. Primeiro, casa decimal está ok, 1,50 por 1,59, então só cortei aqui de azulzinho, beleza, mas 150 não dá para dividir por 159. Então, o que a gente tem que fazer? Pega esse zero emprestado, está aqui, 0, certo? E agora dá para dividir 1.500 por 159. Vai dar 9. Se a gente faz a continha, vai sobrar 69. 69 não dá para dividir por 159. Ok? Então tem que pegar mais um zero, só que agora não vai mais nada aqui, nem zero, nem vírgula, nem nada. Vai dar 4. E se a gente continua essa conta, vai dar uma dízima. Mas o importante é que deu 0,94, ou seja, corresponde a um rendimento de 94%. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido. A gente passou por bastante coisa nessa aula, ok? Então, estudem com bastante cuidado, com bastante calma, refaçam esse exercício e façam outros exercícios. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Obrigado.